vamos aproveitar, posso chamar a POSP? Está no ponto aí? Vamos lá para a POSP, toda a luta dos professores da educação, claro, por melhores condições, tanto para nós que somos estudantes, para nós que somos professores. A educação é essencial. Vai lá. No dia 28 de outubro, dia do funcionário público, a presidenta da POSP esteve em um ato comemorativo no centro de São Paulo, representando a categoria. No mesmo dia, em uma live, comentou sobre a situação do funcionalismo. Sem dúvida nenhuma, uma data que ela tem que ser celebrada. Eu não diria que a gente tem muito o que comemorar, né? Mas a gente celebra para lembrar a importância nossa, para denunciar. A gente sabe que eles têm uma visão de Estado enxuto, né, que eles falam. Mas não é enxuto nada. A visão de Estado enxuto deles, que eles veem, não que eu concorde com a visão de Estado enxuto, mas a questão é o seguinte, é que eles, na verdade, eles tiram que estão devidamente, os servidores que estão devidamente, né, com seus cargos, concursados, né, que têm o seu tempo, para colocar os seus amigos. É isso que querem fazer agora, né? Essa é a reforma administrativa em curso, que está em Brasília, né? E é o que o Dória quer fazer aqui no estado de São Paulo e vai fazer, se a gente não ir para a rua, né? Que é uma reforma administrativa que diga que o servidor, né, de novo, é o Marajá, como dizia o Collor de Mello, né? O famoso caçadores, são os famosos caçadores de Marajá. E eu fico impressionada, eles não fazem nenhuma autocrítica da gestão deles como servidores públicos, que eles são também, do povo ainda, né? Eu sou uma servidora do povo, fui eleita também, o povo falou, olha, está eleita, não fez concurso, está eleita para prestar um serviço para mim, você está lá, né, para ser uma voz mais forte na Assembleia Legislativa. O senhor Dória é a mesma coisa, o princípio da impessoalidade, o princípio da transparência, né, e o princípio, isso está previsto na Constituição e que garante, né, a garantia de termos serviços públicos. Por exemplo, se não tivesse servidores públicos da saúde, mesmo nós da educação, nessa pandemia, como que seria? Como é que ia tratar o acometido aí pelo coronavírus? Quem foi que deu resposta? Foi o setor privado ou foi o setor público? A professora Bebel, além de defender o Sistema Único de Saúde, também reafirmou a importância da estabilidade do servidor público. A estabilidade, e eu entendo que a porta de entrada tem que ser o concurso público, é exatamente por isso, né? Para que nós não dependamos, né? Não corramos o risco, na verdade, de que troca um governo, então vamos trocar tudo funcionário público. Não pode. Imagine uma área como a saúde e a educação, que ela é importantíssima, ela tem que ter continuidade, né? Não só estas, tantas outras. Aliás, todo serviço público, você pega o próprio judiciário, você pega todos, esses funcionários todos vão acumulando, na verdade, informações, conhecimentos e vão gerindo a máquina. Aí a Bebel explicando e colocando os pontos aí essenciais, né, nessa luta. Olha, eu quero destacar também aqui, gente, já falando sobre a POSP, que a gente sempre coloca, né, sempre traz aqui vários assuntos junto com a POSP e dessa vez a colocação do Brasil no ranking mundial de valorização do professor. Como é que você acha que está o Brasil, a colocação do Brasil no ranking mundial de valorização do professor? Alô, professora, alô, professor. Você tem essa informação? Essa avaliação é uma avaliação internacional. Não é avaliação feita nem pela POSP, nem pelos professores que aqui executam esse trabalho maravilhoso que é de ensinar. Isso é avaliado, né, por entidades internacionais.
Vamos ver como é que está o Brasil, então, nessa colocação. Pode soltar. Desrespeitada e mal paga. É assim que é vista a carreira docente no nosso país. A gente está num país que não valoriza desde sempre a profissão deles. E agora, no governo atual, são muito mais desvalorizados do que antes. É essencial o papel dos professores em sala de aula, é essencial que os professores hoje no nosso país sejam mais valorizados. Infelizmente, o professor ele não é valorizado e nem reconhecido. O Brasil foi apontado como o que menos prestigia a profissão, segundo o estudo feito pela organização internacional Vacay Foundation. A pesquisa foi feita para avaliar o sentimento da população de 35 países a respeito da valorização de professores em comparação com as outras profissões. Os brasileiros foram os que atribuíram a menor nota, 5. Disciplina constante dos alunos. Alunos que vão para a escola, muitas vezes muito mal educados, muito mal orientados. O ambiente escolar também com uma estrutura deficitária. E a própria sociedade em si, que já foi perdendo com o passar do tempo a valorização pelo professor. O relatório também indica que a profissão é a mais mal avaliada nos países em que ela é mais ocupada por mulheres. No Brasil, 64,3% dos professores de ensino médio são do sexo feminino. Aumentar o prestígio e garantir mais respeito aos professores é importante e pode melhorar o desempenho dos alunos em sala de aula. Pensar num futuro para os professores pós-pandemia é difícil, mas algumas lições não podem ser esquecidas. Certamente nós não seremos mais professores como éramos no ano passado. Nós não seremos os professores que estamos sendo durante a pandemia. Seremos professores que combinarão as características anteriores com as características de hoje e formaremos um novo modo de trabalho. Como bons professores, nós sempre aprendemos. Todo momento, tudo que nos é apresentado serve de conhecimento e se transforma em saberes. A gente continua sempre falando aqui que a profissão que ensina as profissões é o professor, que desperta o interesse por educação, o interesse pelo conhecimento, são os professores, tem que ser muito bem valorizado. Vamos falar sobre o Fundeb, teve votação em Brasília, vai lá. Estamos chegando no final de mais um ano e existe uma preocupação que está na cabeça de todos que trabalham na área de educação. Está definido o Fundeb para o ano de 2021? A CNTE promoveu um debate importante sobre o tema. Confira. O Fundeb é agora a pauta principal que nós temos no país. Eu não vejo, claro, a pandemia ela continua, ela predomina a pauta, inclusive na educação. A gente tem visto como a educação tem sofrido com relação à pandemia. Não é a única área, mas é uma das áreas mais sensíveis. E ela sofre agora e sofrerá depois. Nós sabemos também que vão precisar de muitos recursos, para a gente conseguir sanar todos os problemas decorrentes dessa pandemia. O Fundeb ele também vai ter esperamos que ele tenha uma importante ação de equalização dos efeitos da pandemia, mas nesse momento a regulamentação do Fundeb é o principal ponto, porque a partir do ano que vem nós não podemos jamais pensar em começar o ano sem termos essa projeção de novos recursos, desse Fundeb funcionando da maneira como foi colocado, da maneira como foi aprovado na emenda constitucional 108. Então, nós temos princípios muito caros que foram aprovados, por exemplo, de destinação prioritária dos recursos públicos para a educação pública, a questão da valorização dos profissionais da educação, a questão dos mecanismos de equalização dos repasses, do novo Fundeb para as redes escolares. Então, são muitas questões importantes que a gente espera aprofundar nesse debate, e não vai ser o único, mas a gente começa, a partir de hoje, a esse pontapé inicial. No dia 21 de julho, a Câmara Federal aprovou por ampla maioria a manutenção do Fundeb. A decisão foi confirmada pelo Senado em agosto, mas o assunto pareceu ter saído de pauta até a semana passada, como afirma o assessor legislativo Paulo Sena. É claro, uma audiência pública formal depende da
formalização de todo o processo, que, como o Eduardo falou, não aconteceu ainda, né? Não houve a criação formal de uma comissão especial com a designação formal do relator, né? Ainda assim, poderia ter sido iniciado um processo pela via da Frente Parlamentar de Educação ou por alguma articulação de deputados, enfim. Isso não aconteceu, infelizmente, foi criado um certo hiato que estava deixando a gente meio desanimado. Mas hoje, eu acho que é um marco importante de retomada da discussão dentro da Câmara. Então, foi dado início a um debate, a um processo semelhante a audiências públicas. Eles chamaram de ciclo de debates, mas vai ser um processo com várias entidades, tem lá a programação, a CNTE está bem nessa programação, que vão ser ouvidos, né? E para que os parlamentares também possam ir criando seus consensos, né? Os trabalhadores da educação devem acompanhar esse tema com atenção, pressionando os parlamentares para que rapidamente definam o encaminhamento dos recursos do Fundeb. A escola pública agradece. Eu acredito na escola pública e com certeza o senhor que está em casa também acredita, né? Nossa formação foi pela escola pública, referência. Aliás, de um tempo que eu acho que é o finalzinho da minha formação, que a escola pública era referência, mais do que as escolas particulares. O que a gente quer realmente é que a escola pública, assim como os professores, sejam valorizados. A POSP no programa Piracicaba Agora.